Bem, boa tarde, pessoal. É, a gente vai estudar hoje sobre médias, tá? A gente tem dois tipos de médias. São as médias, são a média aritmética, tá? E a outra que a gente tem é a média ponderada. A diferença entre elas basicamente é o seguinte: na média aritmética, a gente utiliza ela quando a gente tem poucos dados, tá? São poucos elementos envolvidos e normalmente eles não se repetem com tanta frequência. E a média ponderada a gente vai utilizar quando a gente tiver muitos elementos e boa parte deles se repetirem com frequência. Então, na média aritmética, a gente vai pegar e resolver ela utilizando o seguinte. Para poder calcular ela, para poder calcular a média aritmética, a gente soma todos os valores, tá? Então, soma todos os valores e divide pelo número que indica a quantidade de números que você somou, tá? Pelo número que indica a quantidade de números somados. Ó, tá? Como assim, professor? Veja, se eu pedisse o seguinte, para a gente calcular a média, então, ó, calcular a média aritmética. Normalmente esse nome aritmética ele não vem junto não, tá? Se ele não vir junto, mas pedindo para calcular a média, basicamente vocês já vão saber o que é. Então, calcular a média aritmética dos números 9, 12 e 18, tá? Pronto. Calcular as médias dos números 9, 12 e 18. Pela regrinha aqui, o que é que a gente vai fazer? Veja, para calcular a média a gente usa um M de média, tá? Média, se quiserem colocar um A aqui, ó, média aritmética, tá? É igual. Soma todos os valores. Então os valores que a gente tem é 9 mais 12 mais 18. Somei todos os valores. E divide pelo número que indica a quantidade de números somados. Quantos números eu estou somando? Eu estou somando 3 números. Então eu vou dividir pelo número 3, que representa a quantidade de números somados. Vejam, 12 mais 18 dá 30, né? Ó, 18, 19, 20, 30 e 9. E 39 dividido para 3. 39 dividido para 3 dá 13, né? Se eu fizer 3 vezes 13, 3 vezes 3 dá 9, e 1 vezes 3 dá 3. Chega com 39, tá? Então, então a média aritmética é 13. Para que serve a média aritmética? A média ela é uma estimativa de quanto seria produzido, ou mais ou menos quanto você poderia retirar por mês. Tá? Por exemplo, se uma empresa ela vende
ver. Ela vende... ela vende caixas... ela vende sapatos. Pronto. Aí vamos dizer o seguinte. No primeiro mês, tá? Vou colocar aqui, ó. Janeiro. Essa fábrica, ela vendeu 2.000 pares de sapatos. Aí no mês de fevereiro, ela vendeu 3.000 pares de sapatos. No mês de janeiro, fevereiro, março. No mês de março, ela deu uma caída. Ela só vendeu 2.500. No mês de abril, ela subiu de novo. Dessa vez aqui ela vendeu 3.500. Não sei nem se vocês estão enxergando esse lá em cima. Então não. Bem, deixa eu dar uma diminuída aqui no gráfico. Tá? O gráfico vai ficar por aqui, ó. 3.500. Pronto. Então, supondo que a empresa ela seguiu esse padrão aqui, tá? Janeiro 2.000, fevereiro 3.000, março 2.500, abril 3.500. Mais ou menos qual é a média de sapatos vendidos por mês? Aí então é isso que a gente utiliza, tá? Então a média de sapatos utilizada vendidas por mês vai ser, se a gente fosse pensar na mesma quantidade de todo mês, sair a mesma quantidade, então mais ou menos quanto seria vendido todo mês? Aí então, para a gente calcular isso, a gente calcula a média. Então a média aritmética vai ser 2.000 mais 3.000 mais 2.500 mais 3.500, tá? 2.000 mais 3.000 mais 2.500 mais 3.500. Tudo isso aqui vai ser dividido pela quantidade de números que eu somei. Então eu estou somando 4 números aqui, então eu vou dividir por 4. 2.000 com 3.000 dá 5.000. 6, 7.500. 7.500 com 500 vai dar 8.000. 8.000 com 3.000 vai dar 11.000. Tá? Então a gente vai ter aí a nossa média vai ser de 11.000 dividido por 4. Quanto é que dá 11.000 dividido para 4? Vamos lá. 11 para dividir para 4 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 para 11 restam 3. Baixando o zero aqui. 30 dividido para 4 vai dar 7. 7 vezes 4 dá 28. Tá? 28 para 30 dá 2. Baixar outro zero. 20 dividido para 4 dá 5. Então ficou zero aqui e sobrou um zero. Esse zero acrescenta na resposta. Então quer dizer que por mês, tá? A média deveria ser de 2.750 50 sapatos vendidos. Então quer dizer, se eu fosse olhar para o meu gráfico, eu poderia observar que o mês de janeiro e o mês de março não foram meses legais, tá? Não foi um mês em que eu tive lucro, tá? Por quê? Porque a média não deveria ser de 2.750. Aqui ele está muito abaixo da média e aqui está quase na média, né? Mas ainda faltaria 250 sapatos a serem vendidos. Então,
São esse tipo de coisa que é feito nas empresas para poder dar um balanço geral e dizer se a empresa ela teve lucro ou prejuízo no final do ano, certo? Bem, em relação à média ponderada, a gente vai ter o seguinte. Bem, a média ponderada precisa de uma tradução, certo? Eu coloquei aqui a maneira formal de falar ela, de comentar sobre ela. Então a média ponderada de dois ou mais números vai ser o quociente, ou seja, vai ser a divisão da soma dos produtos desses números, então, ou seja, da multiplicação desses números pela soma dos seus respectivos pesos, tá? Então, necessita de uma tradução. Primeiro, peso, a palavra peso para a média ponderada, certo? O peso significa a quantidade de vezes que um determinado número apareceu. Tá? A quantidade de vezes que um determinado número apareceu. E aí foi justamente o que eu expliquei para vocês em relação ao tamanho. Por exemplo, se eu chego aqui e digo, vou montar uma tabela, tá? Tabela. Pronto. Vou colocar aqui, ó, número e aqui frequência. Tá? Frequência. Essa frequência aqui, vou chamar ela de frequência absoluta, tá? O que é a frequência absoluta? É justamente a quantidade de vezes que esse elemento apareceu. Então vamos dizer, o número 5, era bom uma explicaçãozinha boa, né? Vamos colocar aqui, vamos voltar para o número do sapato. Tá? Numa entrevista com 20 pessoas, registrou o seguinte: calçando o número 35, 7 pessoas disseram que calçam 35. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui para lembrar, né? Isso aqui é o total tem que dar 20, certo? O total. Aí então, calçando o número 35, 7 pessoas disseram que calçavam 35. Então, há o outro elemento aqui. Deixa eu trocar aqui, né? Porque se for homem, poucos calçam 35. Não sei qual o cara que calça 35, não. Porque eu sou pequeno, mas eu calço 42. Tá? Então vou colocar aqui. 13 calçam 42. 7 calçam 35. Não, e aí deixa eu diminuir aqui, né? Aqui eu vou colocar 10. Pronto. 10, 7 e aqui fica 3. Tá? O total não tem que dar 20. Aí vejam, 35 é o número de pesquisa. 3 é o meu peso, tá? É o peso. Ou seja, para eu não ter que escrever 35, 35, 35, 3 vezes. Depois, 37, 37, 37, 37. Pronto. Se a gente fosse pegar, a gente estivesse falando sobre a média aritmética,
a gente teria uma tabela com os números todos assim, ó, né? Todos soltos. E aí, se eu fosse trabalhar com uma média aritmética, eu teria que fazer o quê? Eu teria que somar tudinho aqui, 35 mais 35 mais 35 mais 37 mais 37 mais 37 mais 37 mais 37 mais 37 mais 42 mais 42 mais 42, todos eles, tá? E depois o resultado eu ia dividir pela quantidade de números somados. Então, quantos números são somados? São 20, tá? São 20. É o total? Se eu somar, se eu contar, eu vou ter 20 números aqui. Na média ponderada, o que é que a gente vai ter? Na média ponderada, a gente vai ter um resumo disso aqui, tá? Ó, tá dizendo o seguinte, eu vou ter o quociente, então eu vou ter a divisão ela continua, tá? A divisão continua. Da soma dos produtos. Então, quem serão os produtos? Veja, eu vou pegar, eu tenho 3 números 35. A gente sabe que uma soma de 35 mais 35 mais 35, ela pode ser substituída pela multiplicação de 35 vezes 3, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ao invés de eu ter que somar o 35 3 vezes, eu multiplico o 35 pelo 3. Vou somar agora esse resultado dessa soma aqui, né? Vai ser somado com o resultado dessa parte. Só que essa parte aí, ao invés de eu pegar e fazer 37 mais 37 mais 37 mais 37 mais 37 mais 37, tá? Eu vou reduzir ela a 37 vezes 7 vezes, que foi o que apareceu. E nesse nosso caso aqui do 42, ao invés de eu ter que fazer 42 mais 42 mais 42 mais 42 e assim até o final, né? Eu reduzo a uma soma aqui em 42 vezes 10. Pronto. Aí, o meu quociente aqui, ele vai ser a soma dos produtos, tá? Vai ser a soma dos pesos aqui, ó. Então, quem são os pesos? Os pesos são 3, 7 e 10. E eu estou falando que é a soma, certo? É a soma dos pesos. Aqui, ó. Soma dos seus respectivos pesos. Quando eu estou falando respectivo peso, é porque se eu disser assim, existem os números 5, 4 e 3 seguidos dos seus respectivos pesos. 8, 9 e 10. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o seguinte, que o 5 ele apareceu 8 vezes, que o 4 apareceu 9 vezes e que o 3 apareceu 10 vezes, tá? Respectivo quer dizer na sequência. Então, se aqui apareceu primeiro 5, o número que aparecer primeiro aqui se refere a ele. O 4 apareceu depois, o número que vem depois se refere a esse 4. E o último número se refere ao último número, tá? Então é essa a ideia de respectivo. Sim, voltando aqui para nossa conta, tá? A média ponderada, ela simplesmente vai fazer isso, pessoal. Ela vai reduzir, tá? Reduzir o modo de escrever, certo? Porque se você pegar dados gigantescos, tá? Aí vai ser complicado de vocês pegarem e fazerem a conta. Não complicado por ser difícil, mas por ser demorado, tá? Então, quando eu pego e reduzo a minha soma 35 mais 35 mais 35 e no lugar eu coloco 35 vezes 3, tá? Eu estou simplesmente reduzindo ela.
esse meu 37 apareceu 7 vezes. Então, ao invés de eu somar ele, tá? 7 vezes, eu reduzi ele em 37 vezes 7. E o meu 42 apareceu 10 vezes. Ao invés de eu pegar e sair somando 42, mais 42, mais 42, mais 42, 42, eu reduzi tudo isso aqui, ó, tá? Nesse pedacinho aqui. É essa a ideia da média ponderada. E aí, quando eu chego nisso, eu faço a conta, né? Eu faço a conta. Então, minha conta vai ser subindo, tá? Porque eu acho que não dá para vocês verem aqui embaixo. Então, minha conta tá para cima. Veja, quanto é 35 vezes 3? 3 vezes 5 vai dar 15. Sobe 1, 3 vezes 3 dá 9, 1 subiu dá 10. Então, 3 vezes 35 dá 105. Mais 7 vezes 37. 7 vezes 7 dá 49. 9 sobe 4. 7 vezes 3 dá 21. Com 4 que subiu, a gente vai ter 25. Mais 10 vezes 42. 10 vezes 42 é 1 vez 42. E o zero que eu esqueci acrescenta. Então eu tenho 420. A soma aqui, né? Dos nossos pesos, tá? Ó, nossos pesos aqui, ó. Ah, eles que vêm para cá para baixo. Opa. Tá? A soma dos nossos pesos, ou seja, dos indicadores de quem se repete, fica embaixo. É só você pegar e observar o seguinte. Qual é o total? Ah, o total é 20. Pronto, então aqui embaixo o resultado vai ser 20. 10 mais 7 dá 17, mais 3 dá 20. Então, dividido aqui por 20. Nossa soma em cima dá quanto? Bem, 420 mais 259 mais 105. 9 mais 5 dá 14. 4 sobe 1. 5, 6, 7, 1 subiu 8. 4, 5, 6, 7. Então a gente tem aí 784. 784 dividido por 20. Tá? Então quanto é que vai dar essa divisão aí? 784 dividido para 20. 78 dividido para 20 dá 3 vezes. Sobra 18. Baixando 4. 184. Quantas vezes tem 20? Bem, 9 vezes 20 dá 180. Para 180 vai restar 4. 4 não dá para dividir para 20. Vou acrescentar 0 e vírgula no quociente. 40 dividido para 20 dá 2. E aí, isso vai ter resto 0. Então, quer dizer que a nossa média ponderada, tá? E aí, a média ponderada, pessoal, é um M com um P pequenininho aqui, tá? Média ponderada vai ser de 39,2, tá? Isso é a média ponderada. Beleza? Pronto. A aula da gente era isso, tá? Se resumiu a isso daí. Então, eu vou passar alguns exercícios para vocês se aperfeiçoarem. E aí a gente volta próxima semana com um novo assunto, tá? A gente vai trabalhar semana que vem. Ou vocês não viram o restinho. Pronto. A gente vai trabalhar semana que vem com princípio multiplicativo. É o princípio da contagem. Fui.